Nesse momento, passaremos a um painel. Painel esse que vai falar sobre marcas vivas. Como o branding e a personalização redefinem as experiências. Eu acho que um case aí da Coca-Cola pode ser também uma forma, né? De uma maneira sustentável foi trazido aí esse branding, uma nova imagem da Coca-Cola. Quem participará dessa conversa será a gerente de eventos e patrocínios do Grupo Heineken, Beatriz Ruiz. Vem para cá, Beatriz. Juntamente com o diretor de planejamento e criação estratégica na The Think Thinkers, Dil Mota. Tudo bem, minha linda? Seja muito bem-vinda. Fique à vontade. E por fim, a CEO da Eventesse, um beijo, Milena Sakamoto. Da Eventse, melhor. Seja muito bem-vinda. Fiquem à vontade. Nós temos o tempo aqui no telão. Qualquer auxílio que precisarem, só erguer a mão. À vontade. Perfeito. Muito obrigada, Lari. Fique à vontade, Gil. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Esse tema a gente se apaixonou, né, Milena, Beatriz, marcas vivas como o branding e a personalização redefinem experiências. E eu queria fazer uma brincadeira no começo, acho que todo mundo quando era criança, quando pedia alguma coisa para sua mãe, falava assim, mãe, mas todo mundo tem. E sua mãe falava assim, você não é todo mundo. Elas estavam muito certas. A gente não quer ser tratado como todo mundo, a gente quer algo personalizado, quer algo customizado. E a gente tem um prazer muito grande de estar aqui com a Beatriz Ruiz, que vai falar para nós de uma marca que eu tenho certeza que todo mundo gosta. Fica à vontade, Beatriz. De algumas marcas, né, Bia? Não. Obrigada. Prazer, gente, estar aqui. Uma honra, obrigada pelo convite. Bom dia e um prazer dividir esse papo com vocês. Eu trouxe, na verdade, vou falar aí de duas marcas, né, que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Eu estou no Grupo Heineken tem 5 anos e pouquinho, no mercado de cervejas artesanais há muitos anos. A gente até bateu um papo aqui antes de começar. Eu me especializei em cerveja, sou sommelier de cervejas, então venho dessa parte de entender do produto, de falar sobre o produto, de como vender, né, o produto, não só a marca, mas como falar sobre ele. E eu acho que branding é essa mistura, né, de fatores, esse monte de fatores que a gente junta para construir uma marca, para construir um DNA de uma marca. E como é importante essa construção do branding, né, no dia a dia, para construir reputação da marca, para construir uma experiência. A experiência faz parte aí do branding, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E sobre a personalização também. Já vou começar falando, então, dos cases que... E todo mundo sabe que se tem uma marca que sabe trazer experiência como ninguém, é, de fato, o Grupo Heineken, né? O Grupo Heineken, e essa né? questão de você ser sommelier, eu acho muito interessante eles trazerem essa importância de como o consumidor vai se sentir. Essa conexão, eu acho que é muito importante hoje, quando a gente fala de brand. Aí pode acho que até contar um pouquinho, né, sobre como você veio, o que aconteceu e etc. Tá bom. Gente, eu trouxe, na verdade, duas marcas aqui para falar. Não é a marca Heineken, né, apesar de ser a marca que a gente pensa muito quando pensa em experiência. A gente falou muito sobre a cerveja, mesmo como foi essa construção aqui no Brasil. Mas eu trouxe dois exemplos, na verdade. Um deles é o Baden-Baden Tour, em Campos do Jordão. Eu queria até perguntar, alguém já foi no Baden-Baden Tour, em Campos do Jordão? Ó, bastante gente, que bom. Bom saber. Essa experiência da marca, eu fui responsável por ela nos últimos anos. E é, de fato, uma experiência pensada no consumidor que está ali, né? Não é só uma visita a uma fábrica de cerveja, não é só aprender a como é produzida uma cerveja. E eu puxo a sardinha um pouco para o meu lado, mas eu visitei muitas cervejarias nesses anos, que eu estou acho que há 15 anos trabalhando com cerveja, visitei muitas cervejarias no mundo inteiro.
E, de fato, quando eu penso numa experiência, né, de cervejaria, de uma experiência diferente, eu penso muito em Baden-Baden aqui no Brasil. Óbvio que a gente estava falando da experiência de Heineken mesmo, né, em Amsterdã. Mas não é simplesmente, eu já fui em muitas cervejarias que você chega e vou fazer uma visita, né? E aí chega a pessoa, né, o guia, sommelier, enfim, cervejeiro, te leva ali para a cervejaria normalmente está fechada, não está produzindo, e aí ele só explica, ó, esse tanque aqui, né, faz a mostura da cerveja, aqui é a fermentação, aqui é isso, é assim que produz, os ingredientes são tais, só aqui uma cerveja para você provar, né? E eu acho que no Baden Tour, a gente é uma Disney da cerveja, né? Você chega lá desde o início, né? Quando o consumidor chega no local, como ele é recebido, a gente fala sobre a história da Baden, a gente fala sobre a história da cerveja. Algumas cortinas se abrem e aí você passa para uma outra sala onde tem os ingredientes. Então, é uma experiência sensorial, né? Do início ao fim. O consumidor chega lá, ele vai pegar o lúpulo na mão, ele vai pegar o malte na mão, ele vai sentir o aroma, ele vai comer se ele quiser. Tem as cervejas, né, também com as características sensoriais de cada cerveja, para a pessoa sentir, aqui tem um aroma de chocolate, aqui tem um aroma de café, aqui de pão, tal. A gente explica todo o processo de fabricação de uma cerveja, mostra a fábrica, e a fábrica normalmente está em funcionamento, então o turista, né, que vai lá consegue ver, de fato, a fábrica funcionando, como que é. E aí, por último, penúltimo, na verdade, na experiência, a pessoa vai e vai ter uma degustação na prática de todos os estilos, né, do portfólio. E a gente entendeu também, a Baden é uma marca que a gente usa a tagline Harmoniza Momentos. A gente fala sobre transformar momentos comuns, simples, em momentos especiais. Então, como fazer isso dentro da nossa própria experiência, né, dentro do tour? E um dos pontos que a gente viu é que seria legal também trazer um tour harmonizado de fato. Então, é um tour que é um pouco mais longo, a pessoa vai fazer o tour pela cervejaria, sai de lá, e aí, de fato, ela vai sentar e vai aprender não só a analisar sensorialmente uma cerveja ali tomando, mas ela vai aprender como harmonizar a cerveja. E a gente tem parceiros também de outras marcas, né, de embutidos, de queijos e tal, que estão lá com a gente nessa harmonização, e aí a gente ensina ao público a como harmonizar. E, por fim, a pessoa sai na lojinha de Baden-Baden, com os merchants, com produtos que muitas vezes a gente só vende lá em Campos do Jordão. Então, para a pessoa conseguir comprar um moletom, um cachecol, um abridor, enfim, da marca, precisa ir na experiência em Campos do Jordão, né? Precisa estar ali na fábrica. Muitas cervejas que a gente lança também sazonais, só tem lá para venda, né? Enfim, cervejas de inverno, de repente, ou de alguma data específica. E é super legal porque, de fato, transforma um momento, né? A pessoa sai de lá com uma marca, né, na cabeça, sai de lá com uma experiência diferente. A gente sempre brinca que tem muita gente que pede, tipo, casais que se pedem em casamento dentro do tour, dentro da experiência. Então, vira uma experiência tão especial que as pessoas querem esse momento tão especial da vida, querem fazer lá. Isso acontece muito, assim, quase que semanalmente tem alguém que faz isso. Vou mostrar o vídeo, vou pedir o vídeo de Baden-Baden, se puderem mostrar, que fala um pouquinho da experiência. Quem é apaixonado por cerveja e inovação não pode deixar de conhecer o Tour da Baden-Baden em Campos do Jordão. Nosso tour está localizado a 2 quilômetros do portal da cidade de Campos do Jordão. Temos duas modalidades, o tour tradicional e o tour harmonizado. Trabalhamos diariamente das 10 às 18 horas. Durante a experiência, você vai conhecer a história da cerveja, o processo de fabricação, os ingredientes e vai degustar todos os rótulos do nosso portfólio. E no final da experiência você vai sair na nossa loja, onde você vai encontrar produtos exclusivos da Baden-Baden e, claro, as nossas cervejas, e vai levar um presente maravilhoso para casa. Para agendar é só acessar nosso site ou os destaques no Instagram. E estamos te esperando, vem harmonizar momentos com a gente.
legal também dizer que toda a nossa equipe é especializada em cerveja. Toda a nossa equipe são sommeliers de cerveja. Quem não é, a gente coloca para fazer o curso, porque é diferente também, né? Vender uma cerveja, um estilo de cerveja, do que vender vários estilos de cerveja e vender uma experiência, né? Então, a gente se preocupa, inclusive, com a capacitação da nossa equipe para receber os turistas. E essa experiência é muito importante, né? Exatamente como a marca está fazendo o consumidor se sentir. É criar essa conexão emocional, né? Não adianta só a marca ter só o brand ali se ela não está criando uma conexão genuína com o público que ela quer atingir. Então, eu acho isso muito bacana, que acaba criando mesmo uma comunidade, né? E várias marcas que vocês trabalham de cerveja, assim como outras marcas, né, gente, em geral, elas criam isso, elas criam fãs, elas criam comunidade. Elas não criam só pessoas que gostam ou que têm dúvida se quer o A ou o B, né? A marca, no final do dia, o que ela quer é que a pessoa chegue lá falando, eu quero tal. E não, eu estou em dúvida se eu quero A ou B. Então, eu acho que esse tour representa bastante disso, traz essa experiência e essa construção da comunidade em si. Eu acho muito legal que a gente sabe que uma das máximas do mundo do marketing é que toda marca sonha em transformar consumidor em fã. Você acredita, porque assim, é incrível a experiência, ela é muito Disney, né? No sentido de você ter um envolvimento, ter um movimento de compra também, de comprar a marca no sentido mais conceitual. Você acredita que esse tipo de evento, onde você cria um cenário, um ambiente, uma experiência e principalmente um tempo de conexão com a marca por mais tempo, é o segredo de você chegar mais perto do consumidor, de ganhar realmente o coração dele? Eu acho que sim, eu acho que é a questão da personalização mesmo, né? Que a gente estava falando, é criar essas conexões emocionais mesmo, né? É isso que eu estava falando, de uma pessoa decidir pedir, um homem decidir pedir, enfim, a noiva, ali, a namorada em casamento, dentro dessa experiência de tão conectado que está com essa marca, de tão conectado que está com esse local, né? Então, eu acho super importante e é uma construção, né? Eu trouxe aqui para falar do Baden Tour especificamente, mas isso vai também para os eventos que a gente decide patrocinar, né? Então, por exemplo, agora em junho tem o Taste of São Paulo, né? Aqui em São Paulo, que é um evento que a gente já patrocina há uns anos e que é um evento focado em gastronomia, que é um dos territórios da marca Baden-Baden, né? Que a marca quer transitar. Então, a gente está lá com eles, a gente fala sobre cerveja, a gente tem essas conexões, né, com a gastronomia, com as harmonizações. A gente tem sessões, né, durante o taste com os nossos sommeliers, fazendo degustações e harmonizações com o público. Então, é uma construção que não está só dentro do tour especificamente, até porque muita gente não conhece, não consegue ir até lá, mas que a gente vai construindo com os eventos que a gente decide patrocinar, com os creators, né, que a gente se conecta também. E eu acho, sim, que conecta demais a marca, né, ter essas experiências. Eu acho que a pessoa lembra, né, quando vai falar, puta, sexta-feira, né, eu quero comprar uma cerveja aqui, vou fazer um risoto. Que cerveja que eu compro? E aí pensa já numa cerveja que teve uma experiência ali de harmonização. Queria só aproveitar mais uma perguntinha, porque assim, a gente sabe que o mundo da personalização hoje está muito relacionado a dados. Né? Quando você pega o streaming, por exemplo, o Netflix, o Spotify, enfim, a gente sabe que tudo está muito relacionado a isso. E a gente tem uma plateia aqui que é muito forte dentro do mundo da experiência física, digamos, do evento. Eu queria entender de você assim, como é que você enxerga o peso de um evento físico, que ele é pouco digital no sentido de conexão, mas obviamente tem tecnologia ali embarcada de alguma forma. Como é que é o efeito disso, do evento real, seja um patrocínio como o The Taste, seja a experiência? Como é que o evento funciona como uma ferramenta de conexão com o seu público final? Eu acho que é o momento que a pessoa se apaixona, que ela realmente se conecta com a marca, que ela se apaixona. Que é outro assunto que a gente estava falando, né, antes de começar aqui. Quando a gente fala aí, falando sobre degustação de cerveja, falando sobre o sabor mesmo de uma cerveja, como é diferente a gente tomar uma cerveja num happy hour do trabalho, enfim, e tomar uma cerveja na fonte, ou em casa, mas tomar uma cerveja na fonte, dentro da cervejaria, depois de ter tido essa experiência.
ou tomar uma cerveja, muita gente pergunta, né? A gente estava falando sobre isso. Ah, Heineken, o sabor, como que é, né? É o mesmo sabor aqui, lá? Sim, é o mesmo sabor. Mas é muito diferente você tomar uma cerveja de férias em Amsterdã do que você tomar uma cerveja no final do dia, depois de um dia estressante de trabalho, por exemplo. Tomar uma Sol aqui também num happy hour, tomar uma Sol em Cancún, no México, de férias, né? O sabor muda muito. Então, essa percepção de sabor, né, para o consumidor muda muito. Então, eu realmente acredito que é um momento que faz a pessoa se apaixonar. E nada melhor do que uma experiência, uma imersão na marca, né? E aí, independente se é um evento proprietário, se é um evento patrocinado, para a pessoa ficar realmente apaixonada e lembrar daquela marca. Obrigado. Vamos lá. E você faz parte de um grupo que tem na experiência uma coisa muito importante. E a gente sabe que hoje o mundo não é você não vende o produto, você vende a experiência, né? E eu queria entender o que mais que você trouxe a respeito de experiências, principalmente como você chega nessa experiência, como você entende que ela tem fit com o público final, como é que ela constrói uma comunicação, uma experiência tão verdadeira. Bom, a outra marca que eu trouxe aqui o case para a gente falar um pouquinho é a Amistel e o King's Day, que acabou de acontecer agora aqui em São Paulo, foi último final de semana de abril, 1º de maio. E como esse evento foi construído, né? A Amistel é uma marca que chega no Brasil falando sobre diversidade, então tem esse lado, né, de falar sobre a diversidade, de abraçar o público LGBT. Então a gente escolhe alguns eventos, tipo, a gente patrocina a parada, né, que acontece agora em junho daqui de São Paulo, alguns eventos, né, que falam com esse público também. E a Amistel trouxe também para o Brasil o King's Day, né? É uma cerveja também holandesa, que tem origem holandesa, a gente fala, né, da origem da marca, da levedura holandesa, enfim, que é utilizada. E ano passado começou esse evento, a gente trouxe o King's Day para o Brasil. Para quem não sabe o que é o King's Day, é o dia do rei, né? Na tradução, é o dia do rei que acontece lá na Holanda, em Amsterdã, que eles comemoram, de fato, a vida do rei e vira um grande carnaval. A gente fala que é o carnaval holandês. As pessoas saem nas ruas de laranja, com acessórios e tal, e ficam bebendo pelas ruas, e tem festa, e tem música. E as pessoas também alugam barcos para navegarem nos canais de Amsterdã. E aí, cada pessoa, né, cada grupo dentro de cada barco faz uma festa ali, tem sua música, tem sua cerveja. E isso acontece, né, há muito tempo. E ano passado a gente começou a trazer esse evento para o Brasil, o King's Day, né, para o Brasil. No ano passado, muito conectado com o espírito de Amsterdã, a gente até chamava de espírito de Amsterdã, para falar um pouco sobre essa origem da marca. Então, o evento tinha muito a ver com... Tinha o Red Light District, tinha um coffee shop, ali uma simulação de um coffee shop. O line-up que a gente escolheu de cada dia também mostrava muito essa identidade da marca, esse DNA da marca, a origem. E a gente trouxe uma inovação, no caso, né, de um evento que foi navegar pelo Rio Pinheiros, que era algo que nunca ninguém tinha feito. Aí conectando, né, com a navegação em Amsterdã, mas trazendo essa navegação para o Rio Pinheiros. Super parecido, né? Super parecidos. Mas foi muito interessante, porque eu acho que foi até uma provocação da marca, né, de trazer essa provocação para nós que, no caso, moramos aqui em São Paulo, para a gente pensar, né, nessa ocupação da cidade, na ocupação do rio, na poluição do rio, inclusive, né, em como que a gente trata esse rio. Foi super interessante. Eu, que sou daqui, nunca imaginei navegar no Rio Pinheiros, então, na época, eu nem estava trabalhando com a marca ainda, e foi uma experiência incrível, porque eu falei, pô, estou no meio do Rio Pinheiros, sabe? Numa balsa, tomando uma cerveja, ouvindo uma música com as minhas amigas aqui, e está sendo super legal. Então, foi muito diferente. Vocês trouxeram o samba também, né? Esse ano foi o samba. Ano passado não era. Esse ano, a marca está com uma plataforma de samba que chama Vem Pra Roda, que começou a ser trabalhada em dezembro, no final do ano passado.
A marca Mistel é uma marca mainstream, né? E nada melhor do que o samba como uma manifestação sociocultural, né, brasileira, democrática, para a gente trazer esse público. E aí a gente começou a trabalhar o samba no ano passado, patrocinando rodas de samba, fazendo rodas de samba proprietárias, né, com o Vem Pra Roda. O Marcelo D2 é o nosso embaixador dessa plataforma, está com a gente desde o final do ano passado também. E aí, quando a gente foi criar o Kings Day desse ano, a gente levou de desafio para a agência, né, que nos atende, como conectar essas duas plataformas. Como conectar o Kings Day, mas como falar de samba. Então, a gente entendeu que era como que a gente vai trazer o Carnaval de Amsterdã para São Paulo, mas também como a gente levou o nosso Carnaval para lá. E aí, no dia do Kings Day mesmo, né, que foi comemorado no dia 26 de abril, que é um sábado, a gente levou o Marcelo D2 para Amsterdã, num barco, com uma roda de samba. Então, ele navegou lá nos canais de Amsterdã, com a banda dele lá fazendo samba, e, ao mesmo tempo, a gente estava fazendo o evento aqui em São Paulo. Ainda falando de origem da marca, ainda falando de Holanda, então toda a cenografia é pensada em Holanda, a parte de alimentação, de gastronomia é pensada em Holanda também, comida holandesa. Teve a navegação no Rio Pinheiros de novo, mas aí quando a gente falava do line-up, a gente trouxe só samba para os 2 finais de semana. O palco era um palco em formato de coroa, era um palco redondo, assim como as rodas de samba são, né, que são nesse formato normalmente, né, da mesa redonda. E esse palco, né, com essa coroa que representava o Kings Day, mas representava ali também o universo do samba. Acho que vou mostrar o vídeo para representar um pouco mais. Se puderem colocar o vídeo de Amistel aí, por favor. Uma carta de amor em forma de um coração, ou quem sabe dividir e a nossa união. Sensacional. Muito bom, parabéns. Realmente Obrigada. um case muito interessante, porque é isso, né? A experiência, ela é o branding sem a experiência, ela não tem a vivência, né? A gente tem aí casos polêmicos, né, de algumas marcas, enfim, que mexeram no branding e não entenderam muito bem quem era aquele público, quiseram redimensionar muita coisa, que acabou não dando certo, e a gente tem cases de muito sucesso, né, de rebrand de marcas que realmente despontaram aí de uma forma diferente. E o bacana disso é que, quando a gente fala de experiência, a gente fala de experiência como um todo. Eu estava lendo até ontem, eu acho que o Rony, da Reserva, postou em rede social a questão da Apple, né, do Steve Jobs, que o Steve Jobs, quando ele criou a primeira loja da Apple, ele queria que as pessoas se sentissem como se estivessem entrando num Ritz-Carlton, que era, ele perguntou para os funcionários dele, né, qual é qual lugar que você vai, que você sente a melhor experiência. E todos eles falaram sobre o Ritz-Carlton. Então, ele quis trazer para a loja da Apple, e quando a gente, de fato, entra numa loja da Apple, né, até saindo um pouco do nosso mundo aqui de bebida, enfim, de cerveja, você tem uma experiência. Então, quando a gente lembra da marca, muitas vezes a gente está conectando a experiência, em como aquela marca fez a gente se sentir naquele momento. Isso é o que fica para a gente, né? Não é só a questão do brand. O brand e a experiência, eles estão intimamente ligados. E muitas vezes, quando a gente mexe num brand e não traz a experiência, não traz a conexão emocional com o público que a gente precisa atingir, fica perdido. E eu acho que muitas marcas acabaram pecando nisso, né? Tem, enfim, marcas bem polêmicas agora em pauta. Não é o intuito, né, a gente trazer esse tipo de assunto polêmico, mas eu acho que o próprio grupo Heineken, ele consegue trazer essa conexão emocional
com as pessoas, estão aí sempre em grandes festivais, né? A gente está falando de Rock in Rio, de The Town e etc., que também tem muita gente, né, pedindo em casamento e tudo mais, porque as pessoas estão se sentindo à vontade, né? E quando você falou, Bia, essa questão de tomar uma cerveja tem um gosto diferente, que eu já escutei isso. A Heineken de Amsterdã é diferente da do Brasil, ela é feita diferente e etc. E foi até algo que a gente perguntou para a Bia, e de fato ela falou que não, que é exatamente a mesma cerveja, mas depende muito do que a gente está sentindo naquele momento, né? Qual é o sentimento que a gente está naquele momento? Então, de fato, o sabor muda. O entorno, com quem a gente está, qual a sensação emocional que a gente está naquele momento, tem a ver com o gosto que a gente vai sentir, né? Olha que loucura. Você estava, como sommelier, até contando para a gente um pouquinho essa questão do amargor, né? De quando a Heineken chegou no Brasil e tudo mais, o público brasileiro, de fato, tem um paladar diferente. Então, assim, a gente constrói isso também, né, Bia? Assim como a gente constrói, aí o Gil fala melhor sobre isso, sobre a construção da experiência, mas tudo é ligado a hábito também. Você está até falando, você falou agora, né, da experiência, do show, né? Acho que a conexão com música, né, festivais, são momentos que a gente se conecta muito a marcas, né? Eu lembrei da primeira experiência, talvez, com marca da minha vida, que eu era criança, e teve um simulador da Suquita, se eu não me engano. Não lembro onde que era, devia ser estacionamento de algum shopping, sei lá, que basicamente entrava dentro de um simulador, e aí tinha alguma questão que saía o aroma né, de laranja, e aí espirrava uma água, sei lá o quê. Eu devia ter, sei lá, uns 4, 5 anos, mas você falou, olha como fica na memória, né? E para mim foi um momento super, né, que eu estava com uma tia, com as minhas primas, com a minha irmã, e que ficou marcado na minha memória, né? Essa experiência, a primeira experiência de marca que eu tive na vida. É muito legal a gente falar isso, porque entre tantos termos de marketing, a gente fala muito sobre share of heart e share of mind, né? Que é essa coisa de você conseguir alcançar e dominar o coração e a mente do consumidor. E a gente lembra que a experiência ela é feita em cima dos sentidos. Então, qualquer evento que a gente faça, qualquer experiência que a gente faça, que sensibilize diferente seu paladar, seu tato, sua visão, sua audição, todos os sentidos, inclusive um sexto sentido, que de repente faz com que a pessoa conecte o mundo da cerveja com um pedido de casamento, mostra que exatamente a gente está chegando no lugar certo, né? Eu acho muito legal a gente falar da experiência, porque a experiência é a chave para você conseguir conquistar consumidores. Porque quando a gente fala de produto por produto, às vezes as diferenças são mínimas. E agrada um ou agrada outro. Mas quando você fala de uma experiência, ela é diferenciada. Ela faz com que a gente realmente se conecte com as coisas, né? Eu acho que é interessante a gente lembrar que a gente viveu por muito tempo um mundo da comunicação massiva. Todo mundo lembra dos comerciais de margarina, que tinha aquela família típica europeia ou americana, mas a gente não se importava com isso, né? Hoje, isso faz diferença. Você se conectar com nichos, você se conectar com recortes da sociedade, você se conectar com a diversidade. E acho muito legal esse case que você trouxe do King's Day, porque ele mostra, inclusive, uma coisa muito legal. Você poderia olhar que era simplesmente trazer um evento que está lá fora para o Brasil, mas não foi isso. Foi um cross. Você levou um pouco da nossa cultura para lá e trouxe a cultura dele para cá. E isso é um respeito à comunidade. Isso é uma maneira de você personalizar. Você está falando com pessoas, usando a música, que é uma linguagem universal, e a linguagem da cerveja, que também é universal, vamos dizer assim, né? Eu queria te perguntar, como é que você sente, entre tantos projetos que obviamente você já tem, essa tendência de trabalhar o evento mais imersivo, mais conectado com a experiência, é realmente a bola da vez? É o que a gente vai fazer, é o que a gente vai ver nas marcas da sua companhia? Ou você sente que esse é o caminho que a gente tem para fazer realmente a confirmação de um consumidor como fã? Eu acredito que sim, que é essa conexão, eu acho que essa construção é a marca entender do seu território, entender seu público, né, e apostar naquele público. Eu acho que tem vários exemplos que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, que é não só a Amistel com samba, a Eisenbahn a gente está trabalhando muito com rock, então a gente patrocinou alguns shows agora de rock, a gente está patrocinando o The Town, e de como a gente leva essa experiência. É até interessante, pensando na personalização também,
Um dos shows que a gente patrocinou esse ano, a gente fez um photo opportunity de Eisen Rock Station, que é a nossa plataforma de rock que a gente tem usado, né, nos shows. E aí a gente fez esse photo opportunity que era só focado no Eisen Rock Station. Não estava muito focado nem no festival, nem nas bandas que iam tocar. E não teve muita aderência do público. E aí, quando a gente comparou com outro show que a gente tinha feito, mais focado na banda que estava tocando, né, com o logo da banda e tal, teve muito mais aderência. Então, já foi um aprendizado de, tipo, para o próximo, a gente vai ter que mudar um pouco isso. Então, Photo Opportunity, a gente tem que conectar com o público, porque o público, às vezes, não quer tirar foto com a sua marca. Ele quer tirar foto ali com aquele momento, com aquela experiência, né? Que é a banda que ele está vendo, o festival que ele está, que ele vai lembrar para o resto da vida. A marca está lá, mas ela tem que ter uma conexão com o que está ali no entorno. Até porque, muitas vezes, aquele público está lá por algum motivo. Porque ele gosta de rock, porque ele quer ver uma banda específica. Então, se não tiver essa conexão, ela também não comunica de forma direta e eficaz. É interessante que a gente vem falando isso, né? Que a experiência é o show e o show é uma experiência, né? Quando a pessoa vai ver o show da banda que ele quer, que ele sonha, ele abre o mindset dele e a marca entra de uma maneira definitiva, né? A gente está meio que acabando aqui. Eu só queria agradecer e deixar a Beatriz com as suas últimas palavras e a Milena também. Obrigada, foi um prazer dividir aqui esse painel com vocês. Obrigada, gente. Tenha um Prazer ótimo foi evento. meu, gente. Parabéns, Obrigada Sérgio. pelo convite aí. Muito obrigado a todos, então. Obrigada. Obrigada, gente.